Se você um dia já desejou morrer de morte natural, eu acho bom você rever os seus conceitos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos falar hoje sobre um tema bastante polêmico, um tema que ainda suscita muitas discussões na internet, que é a pena de morte. Mas nós não vamos falar aqui no vídeo de hoje sobre a eficiência ou não, se eu sou a favor ou se eu sou contra, se ela faz sentido ou não faz sentido. O que nós vamos falar aqui é sobre a história da pena de morte no Brasil, assim como também de outras penas. E para isso nós vamos precisar aí dar um mergulho na história do Brasil, na história do direito do Brasil e dar uma olhada em quase 500 anos de legislação. Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, apresente para os amigos. Vamos ajudar aí o canal a crescer e ganhar relevância dentro do YouTube. E se você gostar, se você quiser ajudar, temos aí o clube de canais para você participar sendo ou um apoiador, ou um patrono, ou então um mecenas do canal. Aí você vai ter acesso, por exemplo, aos vídeos de forma antecipada, você vai ter uma menção de agradecimento nos vídeos, ou então você vai poder participar de lives exclusivas com a gente. E, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Galera, eu hackei o canal do meu pai pra avisar vocês que no meu canal vai ter vídeo novo. E galera, é sobre um assunto muito importante. V de vacina. Todo mundo sabe que o Brasil já foi colônia de Portugal, né, logo depois que foi descoberto. Depois o Brasil, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil acabou sendo elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aquele período lá que Dom João esteve aqui fugindo de Napoleão, né, das guerras napoleônicas. E depois o Brasil conquistou a sua independência em 1822. E mais tarde, como todo mundo sabe, o Brasil acabou se convertendo de império à república. A situação é essa que perdura até os dias de hoje. Hoje somos uma república, a República Federativa do Brasil. O interessante é que cada um desses períodos, e dentro de cada período, todos eles trazem um contexto histórico e também um contexto legal. Cada um desses períodos é marcado por um conjunto de leis e de regras que dizem respeito tanto a um processo histórico quanto às necessidades e a visão de mundo que se tinha naquela época. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto por Portugal, vigia lá em Portugal um conjunto de regras que eram conhecidas como ordenações afoncinas. Quando nós falamos de ordenações, e nós vamos falar bastante de ordenações aqui nesse vídeo, nós estamos falando num conjunto de regras que eram ordenadas em livros, em 5 ou 6 livros, dependendo de cada ordenação, e esses livros eles traziam ali uma certa divisão, ainda que rústica, dos tipos de lei. Por exemplo, leis que diziam a respeito à administração do reino, outras leis que diziam respeito, por exemplo, à questão penal, enfim. Era o conjunto de regras que eram aplicadas naquele período. Podemos dizer que ela seria uma espécie de embrião da atual organização que nós temos. Hoje nós temos Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Consumidor, Código Ambiental, enfim, nós temos diversos códigos que organizam os temas. Bom, vamos lá, essas ordenações afoncinas, elas foram organizadas pelo rei Afonso V e elas duraram ali até 1512 e 1513. Ou seja, 12 ou 13 anos depois do descobrimento do Brasil, o Brasil, como era território português, era regido por essas regras. Só que a gente não vai precisar falar dessas regras, porque nesse período de 12 ou 13 anos, nós nem tivemos basicamente uma ocupação ou aplicação das regras no Brasil. Depois das ordenações afoncinas, nós tivemos as ordenações manuelinas, que foram desse período de 1513 até 1604. Ainda que o Brasil já tivesse começando a ter uma ocupação, né, nós tivemos ali nesse período as capitanias hereditárias, e depois o Brasil passou a ser considerado um estado de Portugal, onde nós tivemos ali a questão dos governadores gerais, né, do governador Mor, que acho que o primeiro foi Tomé Souza, se eu não me engano. Essa legislação das ordenações manuelinas, elas também não foram aplicadas no Brasil, porque o que se tinha aqui, na verdade, era uma autoridade mais arbitrária, sem tanto apego às normas. Até porque nesse período a colônia do Brasil ainda era muito pouco ocupada e o que se tinha de condenação ou de aplicação de leis penais eram feitos a seu bel prazer pelos senhores que estavam aqui e quase sempre contra índios e escravos. Em 1603, no entanto, como eu falei, essa legislação deixa de vigir e passa a vigir o quê? As ordenações filipinas,
que é da época do rei Filipe II. Esse rei é bastante interessante estudar na história, ele foi rei acho que de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, enfim, uma situação que não cabe a mim, eu não sou historiador, não sei dizer, mas acho bastante interessante, recomendo até que vocês procurem para dar uma olhada na história desse Filipe II. E essas ordenações filipinas, elas trouxeram então um contexto legal, elas trouxeram um arcabouço de leis, um conjunto de leis que foram aplicados por muito tempo no Brasil, e para você ter uma ideia, inclusive na República Brasileira, até 1916, quando foi editado o Código Civil, ainda usávamos algumas leis, algumas regras que estavam dentro dessas ordenações filipinas. Como nós estamos falando de penas, nós vamos então olhar só para o livro, que é o livro 5º, lá das ordenações filipinas, e trazer aqui as penas, né, como eles castigavam os criminosos. E eu vou falar pra vocês que o negócio era punk mesmo, era medieval, era coisa assim que bolsomínios iam pirar. Pra começar, não tinha uma pena de morte, tinham várias penas de morte. Lembra quando eu falei pra vocês no começo do vídeo sobre a morte natural? Pois bem, esse código condenava praticamente a maior parte de todos os crimes, dos furtos, falsidade, falsificação de moeda, enfim, até adultério e outras situações, a pena de morte natural. A morte natural não era uma morte tão natural assim. Na verdade, a morte natural era uma morte feita ou por degola, se você fosse um nobre, ou então pela forca, se você fosse uma pessoa comum. Tinha essa diferenciação porque morrer na forca era uma questão mais humilhante, assim, para quem era pobre, para quem era ralé. Quem era nobre mesmo, morria ali decapitado, um jogo rápido, sem dor, sem nada. Além da morte natural, as pessoas também eram condenadas à morte natural para sempre. E aí você pode estar se perguntando, o que seria essa morte natural para sempre? Bom, essa morte natural para sempre era uma morte natural com algum acréscimo cruel que era feito depois da morte da pessoa. Alguns dos exemplos que a gente pode dizer era que a pessoa, por exemplo, ela é condenada à morte natural para sempre, e aí a legislação ela não era muito clara nessa época não, tá? Ela trazia alguns exemplos, mas os juízes tinham uma certa liberdade para aplicar a pena conforme eles achassem que era necessário ali. Tá? Hoje, por exemplo, ninguém pode aplicar uma pena que não existe, que não esteja prevista, mas lá eles tinham essa certa liberdade. Então, por exemplo, uma das mortes naturais para sempre era que o cara era enforcado e ele não poderia ser retirado da forca, ele tinha que ficar lá até apodrecer e cair sozinho. Outra forma de morte natural era a morte natural que era seguida, por exemplo, do esquartejamento e do apregoamento em postes. É o caso, por exemplo, da sentença de Tiradentes, né? Tiradentes foi condenado à morte à forca por essa legislação filipina. Ele foi condenado à morte natural para sempre, e esse para sempre dele, depois, né, que o juiz determinou, foi o esquartejamento e o apregoamento das peças dele, com a cabeça em um lugar, a perna em outro, enfim. Aquela história que todo mundo já sabe. Além da morte natural para sempre, tinha também a morte cruel, que era a morte que era precedida ou era causada por meio da tortura. A pessoa tinha que morrer sob suplício, tinha que morrer sob tormento. Então, havia também a possibilidade de se matar uma pessoa torturando ela. Outra pena de morte que também era prevista era a pena de morte pelo fogo, onde a pessoa deveria ser exaurida até virar pó, ocasião em que não poderia sobrar nada para ser enterrado daquela pessoa, para não haver memória dela. Tinha também a questão da morte civil, que eu já falei em outro vídeo, quando eu falei sobre a questão de morte, né, algumas questões, alguns aspectos relevantes sobre a morte dentro do nosso direito, que tá no canal, vou deixar o vídeo linkado aqui depois, e vocês podem dar uma olhada, mas a morte civil, basicamente, resumidamente, era considerar que aquela pessoa perdeu todos os seus direitos, ela passou a ser um ninguém, então ela não tem mais direito à cidadania, a voto, a ter propriedade, a fazer nada. Ela virava um indigente, por assim dizer. Além da pena de morte, nós tínhamos também outras penas, como, por exemplo, a mutilação de membros e órgãos, de língua, de braço, enfim, era uma coisa bem punk mesmo, de se queimar, por exemplo, a língua, ou queimar parte do corpo. Tinha as questões das chibatadas também, as pessoas eram condenadas a levar chicote, né, ser amarrado e ser espancado ali em praça pública. Tinha condenação às galés. Essa expressão condenação às galés era uma condenação a trabalho forçado, e esse trabalho forçado era um trabalho forçado ali sob, né, o chicote, as pessoas eram acorrentadas para trabalhar em obras ali, é uma coisa bem desumana mesmo. Tinha também a pena de degredo,
que era você não, por exemplo, não poder sair de determinado lugar, você ficava ali preso em um determinado local, assim como tinha também a pena de desterro, em que você era banido temporariamente de outro local. Por exemplo, cometeu crime em tal comarca, você estava banido daquela comarca por tantos anos. Além delas, também tinha a pena de banimento, e o banimento era uma pena eterna, que você era banido, por exemplo, ou para outra colônia, ou para de todas as colônias portuguesas, você não poderia mais retornar em solo português. Tinha pena de prisão? Até tinha prevista pena de prisão, mas a prisão basicamente servia só para deter e segurar uma pessoa até ela ser julgada, e também segurar essa pessoa de depois do julgamento até o cumprimento da pena. Porque geralmente as penas eram de morte, ou então era uma amputação, era uma chibata, era alguma coisa nesse sentido. Então a pessoa ficava presa, cumpria ou sofria a sua pena e depois era liberta, ou era mandada embora, ou era mandada, né, segregada, ou era banida, ou era morta, enfim. A cadeia realmente, elas não ficavam ocupadas muito tempo, não. Outra pena que também soa absurdo e que também era aplicada, e foi aplicado, por exemplo, também em Tiradentes, somado à pena de morte natural para sempre, foi a pena de confisco. Essa pena de confisco consistia em retirar todos os bens da pessoa, só que não é isso que soa absurdo, é que essa pena de confisco, ela não se restringia à pessoa do condenado. Ela poderia pegar, inclusive, o pai ou até as gerações. Por exemplo, Tiradentes foi condenado a perder todos os seus bens até o seu neto. Por exemplo, se seu filho, ou se ele tivesse filho, se ele tivesse tido netos, todos os bens que esses filhos ou netos tivessem seriam confiscados para a coroa portuguesa. Ou seja, a pena também não era só pessoal, ela atingia familiares da pessoa que cometeu o crime. Aí, em 1822, como vocês sabem, o Brasil se tornou independente. Dom Pedro veio, deu aquele famoso grito do Ipiranga, montado no seu lindo cavalo branco, coordenando aquele monte de pessoas, retratado num quadro, né? Todo mundo sabe que é um puta fake news da história, né? Enfim, mas nós nos tornamos independentes e logo em seguida, em 1830, foi editado um Código Penal do Império. Esse código foi um avanço? Foi, se a gente comparar com a ordenação filipina, foi um grande avanço. A pena de morte agora se restringia somente à pena de morte natural, que era por enforcamento. Acabaram-se as outras penas cruéis, de tortura, ou então aquelas que eram consideradas cruéis, que eram feitas depois do corpo. Agora não, agora a pessoa era enforcada, ela podia ter o corpo reclamado, ela podia ser enterrada, só não podia ser enterrada com pompa. Inclusive era até um crime de 3 meses de cadeia, sei lá, não lembro certinho, se você fizesse as pompas de um velório para alguém que foi condenado à morte. Manteve-se a pena das galés, que era o trabalho forçado. As pessoas, elas eram acorrentadas pelos pés e eram condenadas a trabalhar, um trabalho forçado nas obras públicas do Império, isso se manteve. Também se mantiveram as penas de banimento, de degredo e de desterro, além, é claro, da pena de prisão. Outro avanço que trouxe em relação às ordenações filipinas é que agora as penas eram pessoais, as penas eram aplicadas à pessoa que cometeu o crime, então não tinha mais aquela questão de você condenar até a terceira, até a quarta, até a quinta geração de uma pessoa. Aí, em 1889, nós tivemos aquele golpe que foi, né, carinhosamente chamado de Proclamação da República, e em 1891 nós tivemos uma nova Constituição, a Constituição da República, a primeira Constituição republicana, onde foi abolida a pena de morte, salvo no caso de guerra, né, que é uma questão que ficou nas Constituições republicanas, inclusive está na atual Constituição de 1988. Agora, as penas que passaram a ser aplicadas era a pena de reclusão e a pena de trabalho obrigatório. Só que a diferença aqui, a princípio, é que os trabalhos obrigatórios eles seriam praticados, eles seriam efetuados dentro ou de colônias penais, né, colônias agrícolas penais, ou de colônias industriais penais, né, uma prisão que fosse uma espécie de indústria. Depois de um tempo houve um decreto, houve uma alteração e até se foi permitido que os presos trabalhassem ao ar livre em obras públicas, mas a princípio a ideia era de se trabalhar dentro das cadeias. E aí, no período republicano, como nós dissemos, nós tivemos várias constituições e elas mantiveram essa linha, com exceção da Constituição de 1967, onde nós estávamos ali no regime militar, algo que eu falo na minha série sobre o regime militar, que ainda vai ter mais vídeos. Os vídeos até estão roteirizados, eu estou esperando algumas coisas para poder terminar de gravar. E nessa Constituição de 1967, ela diz que ali é abolida a pena de morte, salvo em casos de guerra psicológica externa, alguma coisa que ela deixa uma expressão meio vaga, e que depois, logo em seguida, foi editada uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Foram editadas várias leis de segurança nacional, né? Uma delas, a segunda lei, se eu não me engano, que foi editada, ela trazia ali diversos crimes
com a possibilidade de se aplicar a pena de morte. Esse é o Decreto-Lei 898 de 1969. E aí, para curiosidade de vocês, nós tivemos em 1970 a última pessoa condenada formalmente, na verdade foi a última e foi a única durante o período do regime militar, né? Porque o regime militar matou muita gente, né? A ditadura militar matou muita gente clandestinamente, mas formalmente nós tivemos sim uma pessoa condenada à morte no Brasil pelo regime militar. E essa pessoa foi executada? Aí a gente vai esperar o próximo vídeo que vai sair lá na minha série da ditadura militar para contar um pouquinho sobre essa história. Eu falei que todas as constituições, inclusive a atual, elas falam da pena de morte em caso de guerra. E em caso de guerra, os crimes que são previstos, que podem acarretar a pena de morte, elas estão lá no Código Penal Militar. São punições que seriam aplicadas em caso de guerra, como por exemplo a quem pratica espionagem, a quem pratica traição, a quem se alia a inimigo, enfim, são uma série de crimes que são previstos lá que podem acarretar a pena de morte. E para finalizar a questão das penas no Brasil, hoje nós temos o Código Penal apenas 3 tipos de pena que podem ser aplicadas, tá? As penas restritivas de liberdade, que é a pena de prisão, e aí nós temos o regime, né, que é o regime aberto, semiaberto e o regime fechado. Nós temos a multa, que também pode ser aplicado como pena, e nós temos as restritivas de direito, que são penas que, por exemplo, podem colocar você para trabalhar, prestar serviços para a sociedade, ou então pode retirar seu passaporte ou sua carteira de motorista. Enfim, elas são penas que são alternativas às outras penas, geralmente, e que elas têm o caráter lá obrigatório e tal, mas se você não quiser, você não vai ser, né, acorrentado e obrigado a trabalhar, e você vai voltar, por exemplo, para um regime preso. Sobre essas atuais penas e as formas que elas acontecem, eu prometo que ainda vou fazer um vídeo específico sobre elas no futuro, então me cobrem mais pra frente, porque eu acho legal a gente falar, porque é o regime que nós vivemos atualmente, então vale a pena a gente gravar um vídeo mais específico sobre essas penas atuais no Brasil. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu gostaria muito aqui de agradecer todos vocês, e em especiais os membros, né? Nós tivemos aí a inauguração do clube de canais, e nós já temos alguns membros no canal, né? Um grande abraço para a Sônia Canedo, que é uma patrono do canal agora, ela entrou também como membro. Então, são pessoas como vocês que nos ajudam aí a continuar produzindo conteúdo na internet. Meu grande agradecimento a vocês, e fica aí a sugestão para quem quiser eventualmente ajudar o canal, se associar no clube de canais. Eu também tinha um recado para dar do canal do Thales, o meu filho, mas eu esqueci o que é, e eu acho que quando eu lembrar eu volto e falo para vocês. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.